Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos finalizar o estudo a respeito dos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico e vamos ver as contribuições de James Chadwick e também as principais características do modelo padrão da física de partículas. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos os conceitos dessa aula, como a gente já tem feito em todas as outras aulas, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 5. Estamos estudando os aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico. Nós já vimos diversas datas e nessa aula veremos no ano de 1932 as contribuições de James Chadwick e a partir de 1970 veremos o modelo padrão da física de partículas. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver as contribuições de James Chadwick e na segunda parte, nós vamos investigar as principais características do modelo padrão da física de partículas. Então segue para a tela. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, nessa primeira parte, nós vamos para o ano de 1932 e vamos ver as contribuições de James Chadwick. Dá uma olhada. Com base em seus estudos, provou a existência de uma partícula nuclear com massa equivalente à massa do próton, mas sem carga elétrica. Chamou essa partícula de nêutron, pois ela seria responsável por minimizar as forças de repulsão existentes entre os prótons no núcleo, mantendo assim a estabilidade do átomo. Agora vamos dar uma olhada nas características do átomo moderno. Eu quero te mostrar aqui um quadro que vai ter o nome da partícula, a respectiva massa e a respectiva carga. Vamos começar pelo próton. O próton é uma partícula que está no núcleo. A sua massa é de 1 unidade de massa atômica. Nesse momento, não se preocupe com essa unidade de medida, unidade de massa atômica. Nós a veremos com mais profundidade quando tratarmos das relações de massa em aulas posteriores. A carga do próton é igual a mais 1. A próxima partícula é o nêutron. Também está no núcleo. A sua massa é de 1 unidade de massa atômica. E a sua carga é neutra, ou seja, ela não tem carga. E a outra partícula é o elétron, que está na eletrosfera. A sua massa é 1.836 avos da unidade de massa atômica. E a sua carga é igual a menos 1. Muito bem, agora você já conhece todos os fatos importantes dos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico. Agora nós vamos investigar uma parte um pouco mais complexa, o modelo padrão da física de partículas, que é uma teoria que trata das estruturas que formam os prótons, os nêutrons e os elétrons. Segue aí! Agora nós vamos para o ano de 1970 e vamos investigar o modelo padrão da física de partículas. Primeiro, eu quero te falar de um conceito geral. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria que descreve as forças fundamentais eletromagnética, a interação forte, responsável por manter os prótons e nêutrons unidos, e interação fraca, associada aos decaimentos radioativos. Essa teoria também descreve as partículas fundamentais que constituem toda a matéria. É uma teoria de campos, ou seja, representa um conjunto de técnicas matemáticas para descrever quanticamente sistemas físicos que dispõem de um número infinito de graus de liberdade, sendo consistente com a mecânica quântica e com a relatividade restrita. Entretanto, o modelo padrão não é uma teoria completa das interações fundamentais, porque, entre outros motivos, não descreve a força gravitacional. Agora que você já conhece um conceito geral, vamos dar uma olhada em algumas características. O modelo padrão descreve dois tipos de partículas elementares. Nós teremos os férmions e nós teremos os bósons. Os férmions são partículas que possuem spin fracionário, que obedecem ao princípio da exclusão de Pauli
e que constituem a matéria. Aqui eu quero te lembrar que a gente já começou a estudar esse conceito de spin, que está relacionado à rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. E também eu quero te lembrar que nós veremos com mais profundidade esse princípio da exclusão de Pauling em aulas posteriores. Os bósons, por sua vez, são partículas que possuem spin inteiro, que não obedecem ao princípio da exclusão de Pauli e são os mediadores das forças. Vamos voltar aqui para os férmions. Os férmions são representados por duas partículas, os quarks e os leptons. Vamos ver as características dos quarks. Existem 6 sabores de quarks: up, down, charm, strange, top e bottom. Os quarks são partículas fundamentais da matéria e jamais são encontradas isoladamente. Os prótons são formados pela união entre 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down, e estão sujeitos à interação forte. Por isso, um próton é um hadron do tipo bárion, ou seja, ele é uma partícula formada pela união entre 3 quarks submetidos à interação forte. Os nêutrons são formados pela união entre um quark do tipo up e 2 quarks do tipo down, e estão sujeitos à interação forte. Por isso, um nêutron é um hadron do tipo bárion, ou seja, ele é uma partícula formada pela união entre 3 quarks submetidos à interação forte. Agora que você já conhece as características dos quarks, vamos falar dos leptons. Em relação aos leptons, existem 6 sabores de leptons: elétron, neutrino do elétron, muon, neutrino do muon, tau e neutrino do tau. Os elétrons são partículas fundamentais, pois não são formados pela união de outras partículas. Os leptons são férmions que estão sujeitos à interação fraca. Vamos investigar agora os bósons. Nós teremos os fótons, que são bósons que intermediam a interação eletromagnética. Os bósons W e Z são bósons que intermediam a interação fraca. Nós teremos os gluons. Existem 8 espécies de gluons que intermediam a interação forte existentes entre os quarks. E existe o bóson de Higgs, que são bósons que representam a chave para explicar a origem da massa das outras partículas elementares, pois são responsáveis pela existência da massa inercial. Legal, eu sei que são muitos conceitos complexos, por isso vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Analise as características do modelo padrão da física de partículas e assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. Os bárions são partículas formadas pela ligação de 3 quarks. Essa proposição é verdadeira. Segunda proposição. Os elétrons e os quarks são exemplos de partículas fundamentais, pois não apresentam quaisquer estruturas internas, ou seja, não apresentam partículas menores em sua composição. Essa proposição é verdadeira. Terceira proposição. Os 2 grupos principais do modelo padrão da física de partículas são os bósons e os férmions. Os bósons são partículas responsáveis pela mediação das forças da natureza, como a força eletromagnética. Já os férmions são a própria matéria. Essa proposição também é verdadeira. Quarta proposição. Os férmions são partículas que possuem spin fracionário e que obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Já os bósons são partículas que possuem spin inteiro e que não obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Essa proposição também é verdadeira. E quinta proposição. Os quarks do tipo up têm carga elétrica mais 2/3 e os quarks do tipo down têm carga elétrica igual a menos 1/3. Assim, podemos afirmar que um próton, o qual possui carga elétrica igual a mais 1, é formado por 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Para resolver essa questão, basta somarmos mais 2/3 com menos 1/3. O resultado dessa soma é igual a mais 1, que é a carga do próton.
Portanto, essa proposição é verdadeira. Com isso, a alternativa correta é a letra E. Muito bom, com isso nós finalizamos o estudo dos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos começar a investigar os aspectos relacionados ao núcleo atômico. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!